Então seja bem-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, todo o universo literário de desventuras em série, o que é uma péssima ideia. Por isso eu recomendo que você vá embora. E se você ainda assim está aqui, só sinto muito por você. Especialmente porque vou continuar minha série de provar que Beatrice não está viva. Contradizendo o nome desse canal, né? Na verdade, como eu expliquei no vídeo anterior, eu crio várias teorias sobre desventuras em série. A teoria sobre Beatrice ter sobrevivido ao incêndio da mansão Baudelaire e sobrevivido por muitos anos é apenas uma delas. É a teoria que eu diria mais divertida, mas não é a única. Todos os argumentos que eu utilizei para fundamentar a teoria de Beatriz está viva pode ser explicada de alguma outra forma. Por exemplo, eu já expliquei aqui, uma das fundamentações da teoria é que Lemony-Snicket é um narrador não confiável. Isso é verdade? Sim. Mas não confiável te dá duas opções. O narrador pode estar mentindo para você de propósito ou simplesmente ele pode estar enganado. Nesse caso, na teoria Beatriz está viva, você precisa acreditar que Lemony-Snicket está mentindo de propósito. No entanto, na teoria Beatriz não está viva, Lemony-Snicket está enganado. E isso é um fator muito importante. Mas não importa em que você queira acreditar. Existe algo fundamental que toda teoria moderna de desventuras em série deve levar em conta, que é algo que eu descobri e publiquei, que é o grande hiato. A teoria Beatriz está viva e a teoria Beatriz não está viva se baseia em cronologia. Não apenas da história principal de Desventuras em Série, mas na história por trás da história. A história envolvendo Lemony-Snicket, Beatriz e Bertrand, o treinamento que ele teve quando era criança, o casamento, o quase casamento, e depois o que aconteceu anos após a história principal de Desventuras em Série, até ele se encontrar com Beatriz Júnior. E então a história se finaliza, porque é o último evento que nós temos registrado é quando Lemony finalmente escreve uma carta para o seu editor após um possível encontro com Beatriz Júnior. Então aí a história de Lemony-Snicket de fato se encerra, mas o que aconteceu nessa história por trás da história é no que se baseia, fundamenta a teoria de Beatriz está viva ou não está viva. É interessante que um dos livros mais importantes para a teoria com base em cronologia é esse aqui, a autobiografia não autorizada de Lemony-Snicket. Por muitos anos, os fãs se perguntavam até que ponto a história contida aqui de forma bem fragmentada é canônica ou não. No ano passado, no entanto, eu tive a oportunidade de enviar algumas perguntas para Daniel Handler junto com outros estudiosos do caso Baudelaire. E uma das perguntas que eu enviei foi o seguinte: Daniel Handler, você escreveu uma história coerente para esse livro aqui? Você pelo menos escreveu rascunhos, esboços sobre a história que está contida aqui de forma fragmentada? Ele respondeu para mim, ele disse: eu escrevi alguns esboços, né, a respeito da história aqui. Então houve um planejamento da parte de Daniel Handler, talvez não um planejamento detalhado, como se ele tivesse um livro escrito para fazer esse livro, mas ele escreveu esboços, colocando lá em ordem cronológica os acontecimentos da vida de Lemony-Snicket. Ele pegou esse esboço, pegou algumas fotos e criou histórias para cada um de alguns fatos importantes da vida de Lemony-Snicket. Então, isso quer dizer que esse livro aqui é canônico, ele é oficial. Eu já defendo essa história de que esse livro é oficial e canônico há muitos anos. E ano passado nós tivemos a confirmação do autor. Esse livro pertence oficialmente à cronologia de Desventuras em Série. Assim sendo,
Toda a teoria moderna de desventuras em série precisa levar em consideração o que está escrito aqui para poder ser válida. Não quer dizer que a teoria indica de fato a verdade. Quer dizer apenas que ela se baseia em um documento que é canônico. Dito isso, voltemos a discutir a carta que R escreveu para Lemony-Snicket, que consta no capítulo 2 deste livro aqui, que está sendo transmitido aí na tela. A carta cita bastante um evento muito conhecido pelos fãs, que é o Baile de Máscaras. A questão é, quando aconteceu o Baile de Máscaras? Por que essa questão é tão importante? Porque na carta que R escreveu para Lemony-Snicket, há evidências de que o Baile de Máscaras aconteceu após a publicação de alguns dos livros de Desventuras em Série. No entanto, se isso for verdade, há uma situação bem estranha. A situação a qual eu fundamentei a teoria de que Beatrice ficou viva durante muitos anos após o incêndio da mansão Baudelaire. Então, se essa interpretação estiver correta, Lemony afirma no livro Inferno no Colégio Interno que ele encontrou-se com Beatrice no Baile de Máscaras e lhe falou algo a respeito do Conde Olaf. O Conde Olaf é, ou o Conde Olaf está, né? Porque o livro em inglês, a gente não sabe exatamente o verbo, qual seria a melhor tradução. Mas, então, se o Baile de Máscaras aconteceu anos depois da publicação de alguns dos livros de Desventuras em Série, isso indica de que, se Beatriz estava lá, ela sobreviveu por muitos anos após o incêndio da mansão Baudelaire. Logo, a minha teoria anterior estava certa. No entanto, existe uma explicação simples para esse evento, que é o fato de que era um baile de máscaras. As pessoas estavam disfarçadas, melhor, fantasiadas. Mas como o Lemony mesmo descreve, fantasias e disfarces é basicamente a mesma coisa. De modo que Lemony-Snicket, estando enganado, ou seja, ele sendo um narrador não confiável, mas não porque ele está mentindo, mas porque ele estava achando que estava enganado, ele achou que era Beatriz. E então, ele, achando que era Beatriz, mas era outra pessoa disfarçada, disse uma verdade sobre o Conde Olaf. Então, é simples assim. Ou seja, o fato de Lemony-Snicket ser um narrador não confiável tanto ajuda você a entender que Beatrice está viva, tanto ajuda você a entender que Beatrice de fato morreu no incêndio da mansão Baudelaire. Porque é isso que nós temos com narradores não confiáveis. O fato de eles serem não confiáveis faz com que existam várias interpretações possíveis. Não quer dizer que todas as interpretações estão certas, mas você precisa levar em conta o contexto dos acontecimentos narrados, bem como as intenções de cada narrador, para poder perceber até que ponto aquilo que ele está dizendo pode ser levado a sério ou não. Narradores não confiáveis são assim. Mas vamos aprofundar esse estudo na carta de R e entender exatamente o que eu quero dizer. Então a carta começa assim: graças aos céus, o Senhor está vivo e relativamente bem. Na noite passada, quando eu cheguei ao Observatório Orion para proferir minha conferência anual para a Sociedade Meteorológica, vi alguém arrombando um jipe azul marinho estacionado no canto sudoeste do estacionamento e meu coração deu um pulo. Talvez houvesse uma chance de o senhor estar vivo. Eu não esperava ter certeza disso, até que um funcionário me entregou sua carta. Foi um risco terrível me contatar, mas fico feliz de que o senhor tenha corrido. Lamento muito não poder impedir, ou ao menos adiar, sua captura no meu baile de máscaras naquela noite. Saiba que andei doente de preocupação durante todos esses anos em que esteve morto, a despeito dos rumores sobre suas atividades que se espalhavam pelas redes de membros leais. Não restaram muito de nós, Sr. Snicket, mas nós estamos prontos para ajudá-lo do melhor modo que pudermos. Então, notem, a duquesa de Winnipeg, a R,
ela falou a respeito de um evento que ela presenciou em um local específico. Ela falou a respeito de que ela estava no Observatório de Orion e ela viu alguém arrombando um jipe que estava estacionado no canto sudoeste do estacionamento. Ela disse que foi um jipe azul marinho que estava estacionado no canto sudoeste do estacionamento. Lemony Snicket depois colocou algumas observações sobre esse detalhe. Vamos ler observações de Lemony para entendermos o que é que Lemony falou e o que foi que R de fato viu. Olha, esta carta chegou a mim aqui em Wablenhall, onde estou aguardando alguns fornecedores para interrogá-los sobre quem exatamente estava dirigindo o carro naquele dia terrível. Por comovente que sejam essas palavras, não posso ter certeza de que se trata realmente da duquesa de Winnipeg. Muitos leitores se apegam muito ao que Lemony disse aqui. Lemony só disse que ele não pode ter certeza. Ele não descartou a possibilidade de fato ser a duquesa de Winnipeg. Ele só destacou que na carta tem coisas estranhas. E veja o que tem estranho. O Jeep do lado de fora do Observatório de Orion não era azul marinho, mas preto. E estava estacionado no lado noroeste, não no sudoeste. Ela jamais teria esquecido isso. A verdadeira R foi posta à prova mês após mês durante mais de 7 anos a respeito dessa informação. Então, o que R de fato viu, a autora da carta de fato viu, foi um Jeep da cor preta, estacionado no canto noroeste do estacionamento do Observatório de Orion. Por que isso é relevante? Porque esta carta, este acontecimento, faz uma referência a uma carta ao editor, encontrada no final do livro The White Widow, né, que é o Lago das Sanguessugas, referente ao manuscrito do livro 4, o The Miserable Meu, né, em português, o Serraria Baixo Astral. Vamos ler essa carta que comunica-se com esta outra carta de R. Aqui, né? Ao meu amável editor, escrevo-lhe da prefeitura de Petroville, onde convenci o prefeito a permitir que eu entrasse na sala em forma de olho, que é o gabinete do Dr. Owell, a fim de aprofundar minhas investigações sobre o que aconteceu aos órfãos Baudelaire quando moravam nesta região. É importante ter em mente que Lemony está fazendo uma pesquisa sobre o passado, um passado de muitos anos. Então, sexta-feira próxima, um Jeep preto estará no canto noroeste do estacionamento do Observatório de Orion, exatamente onde a duquesa de Winnipeg viu chegando um Jeep preto. Entre nele de qualquer maneira. Quem tinha que entrar? O editor. No porta-luvas encontrará a minha descrição deste apavorante capítulo da vida dos Baudelaire, o manuscrito, né, do próximo livro, assim como algumas informações sobre hipnose, uma máscara cirúrgica e 68 chicletes. Esse detalhe vai ser importante. Lemony enviou 68 chicletes dentro do Jeep que ficou estacionado lá no Observatório de Orion. Também inclui a planta com desenho da máquina de beliscar, que poderá servir de ajuda nas ilustrações do Sr. Elst. Lembre-se, o senhor é a última esperança de que as histórias dos órfãos Baudelaire sejam finalmente contadas ao grande público, respeitosamente, Lemony Snicket. Então, o que a duquesa de Winnipeg viu foi exatamente isso aí, a chegada do manuscrito do livro 4 de Desventuras em Série. Voltando para a carta de R, nós conseguimos entender mais plenamente os eventos de forma cronológica. R falou o seguinte: quando eu cheguei ao Observatório de Orion para proferir minha conferência anual, vi alguém arrombando um Jeep azul marinho, foi o que a gente descreveu. E aqui olha o que ela falou: lamento muito não ter podido impedir ou ao menos adiar sua captura do meu baile de máscaras naquela noite. Saiba que ele é doente de preocupação durante todos esses anos em que esteve morto. Anos no plural. Isso quer dizer que Lemony Snicket foi preso, capturado, né? Em algum momento foi dado como morto, se passaram anos, e então, depois de anos terem se passado, ele enviou o manuscrito do livro 4 de Desventuras em Série.
O tempo entre o livro 3 ser publicado no universo de Desventuras em Série, entenda, o livro ser publicado, não os acontecimentos registrados ali terem acontecido, mas os livros terem sido publicados. O tempo entre o livro 3 ter sido publicado e o livro 4 ter sido publicado é o que eu chamo de o grande ato. Nesse meio tempo, Lemony passou anos presumivelmente morto. Presumivelmente morto. Porque as pessoas em geral acreditavam que ele estava morto. Se ele tivesse publicando os livros, né? Evidentemente as pessoas saberiam que ele estava vivo. Mas mais do que isso, ele não publicou nenhum livro porque a senhora R viu a chegada do manuscrito do livro 4. Então, com certeza, entre o livro 3 e a publicação do livro 3 e a publicação do livro 4, se passaram-se muitos anos. A questão é, e daí? Bem, o grande ato, como eu falei, é algo que eu descobri que precisa ser levado em conta. Ele sozinho não significa nada, só significa o que ele de fato é. Houve um hiato de muitos anos entre a publicação do livro 3 e a publicação do livro 4 de Desventuras em Série. Mas você precisa levar isso em conta ao tentar, por exemplo, explicar a carta secreta que se encontra lá em o TSS, né? Lá em O Escorregador de Gelo. Você precisa levar em conta que quando Lemon escreveu aquela carta, houve um período de muitos anos entre a morte presumível de Beatrice e a escrita daquela carta. Você precisa levar em conta de que houve muitos anos entre a morte presumível de Kit Snicket e a escrita daquela carta. Quando você vai analisar a busca dos répteis perdidos, que é outra temática encontrada aqui nesse livro, né? Você precisa levar em conta que a publicação dos livros de Desventuras em Série aconteceu ao longo de muitos anos. Então, tudo isso precisa ser levado em conta quando você tenta entender a história por trás da história. É interessante, muito interessante, de que nós temos informações oficiais, além dos livros, a respeito desses acontecimentos. Informações que nos ajudam a entender mais plenamente a história por trás da história de Desventuras em Série. Vamos para o site da Amazon, onde encontramos pequena biografia de Lemony Snicket, para entendermos o que Daniel Render tinha em mente quando ele criou essa história, sem ser a história dos Baudelaire, mas a história do próprio Lemony Snicket. Então aqui está a página de venda na Amazon de um dos livros de Desventuras em Série, o livro número 9, e nós temos aqui essa pequena descrição do autor, uma pequena biografia. Essa biografia originalmente foi publicada no livro, justamente o livro 4 de Desventuras em Série, o livro que é A Serraria Baixo Astral. Se você for fazer uma compra no livro digital hoje, não tem mais lá essa pequena biografia, mas os livros físicos ainda tem, especialmente em inglês. Aqui, né, essa pequena biografia foi colocada aqui em Sobre o Autor. Lemony Snicket cresceu perto do mar e atualmente vive abaixo dele. Para seu horror e consternação, ele não tem esposa ou filhos, apenas inimigos, associados e o ocasional servo leal. Seu julgamento foi adiado, então ele está livre para continuar pesquisando e gravando as trágicas histórias dos órfãos Baudelaire para HarperCollins. Então, oficialmente, Lemony passou por um julgamento e esse julgamento foi adiado em algum momento. Por que isso é importante? Porque na autobiografia de Lemony Snicket, nós temos a informação de que Lemony foi preso. Quando é que ele foi preso? Ele foi preso no baile de máscaras. Então, ele foi preso, ele ia ser julgado, mas passou por algum tipo de habeas corpus e pôde ser liberto por um tempo. O julgamento foi adiado. Mas nesse momento que o julgamento foi adiado, aconteceu um outro evento da vida de Lemony que ele foi dado como morto. Lemony foi dado como morto algumas vezes durante a vida dele. Mas essa morte presumível é importante que a gente entenda
que pelo menos uma delas aconteceu enquanto os livros estavam sendo publicados, e é a morte presumível ao qual R estava se referindo. Ela falou: enquanto via a chegada dos manuscritos do livro 4, ela falou que Lemony havia passado muitos anos morto. Foi essa falsa morte de Lemony Snicket. E essa morte presumível também se encontra na biografia de Lemony Snicket, que está no site da Amazon. Eu traduzi aqui também, automaticamente pelo Google Tradutor. E aqui, também sobre o livro 4, veja a biografia muito maior, por incrível que pareça, de Lemony Snicket. Aqui, ó. Vamos ler. Lemony Snicket nasceu antes de você e provavelmente morrerá antes de você também. Ele nasceu em uma pequena cidade onde os habitantes eram desconfiados e propensos a tumultos. Ele cresceu perto do mar e atualmente vive abaixo dele. Até recentemente ele estava morando em outro lugar. O Sr. Snicket recebeu sua educação em escolas públicas e professores particulares e depois vice-versa. No início da vida, ele aprendeu a restofar móveis, uma habilidade que acabou sendo muito mais importante do que se imaginava. Ele foi saudado como estudioso brilhante, desacreditado como uma fraude brilhante e confundido com um homem muito mais alto em várias ocasiões. Um especialista estudado em análise retórica, Snicket passou as últimas eras pesquisando as dificuldades dos órfãos Baudelaire. Note, Lemony passou muitos anos pesquisando e, evidentemente, a cada pesquisa que ele fazia, que durava muito tempo cada uma delas, para escrever cada um dos livros principais, demorava-se anos publicando cada um dos 13 livros. Nas horas vagas, ele reúne evidências e é considerado um especialista pelas principais autoridades. Recentemente, ele teve que desistir de seus hobbies devido a leis sobre apresentações musicais em terrenos montanhosos. Lemony Snicket publicou seu primeiro livro em 1999 e não teve uma boa noite de sono desde então. O Sr. Snicket é autor de vários livros, todos horríveis, e foi facilmente acusado de muitos crimes, todos falsamente. Uma vez que recebeu várias recompensas distintas, ele agora é um fugitivo de várias prisões indistinguíveis. Então, Lemony fugiu de algumas prisões, né? E esse evento também, apesar de não estar relatado de forma explícita nos livros, Lemony fala que ele se lembra com carinho de um diretor de prisão. Então ele esteve preso e, conforme indica aí, ele foi um fugitivo de uma prisão. Ele é amplamente considerado como um dos autores infantis mais difíceis de se capturar e aprisionar. Há 13 livros de desventuras em série que devem ser evitados a todo custo. Para o seu horror e consternação, ele não tem esposa ou filhos, apenas inimigos associados e o ocasional servo leal. Lemony Snicket, a família extensa de Esses, se estivesse viva, os descreveria como estudioso distinto, conhecedor amador e um cavalheiro absoluto. Infelizmente, essa descrição tem sido contestada ultimamente, mas a Egmont Press continua a apoiar sua pesquisa e seus escritos sobre a vida dos órfãos Baudelaire. À medida que prossegue com sua investigação, o interesse pelo caso Baudelaire aumentou, assim como seu horror. Até recentemente presumia-se que ele estava supostamente morto. Em vez disso, essa presunção suposta não foi refutada para ser incorreta. A maioria das coisas escritas sobre ele não é verdade, mas isso é. Então, até mesmo na biografia oficial encontrada no site da Amazon, descreve Lemony como tendo sido declarado morto recentemente, ou seja, durante a publicação dos livros principais de Desventuras em Série. Mas foi uma presunção errada. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Então, tendo tudo isso em mente, voltemos para a carta de R. Então, como nós vimos, Lemony acha estranho o fato de R ter errado algumas coisas na carta. Agora, note o que ele deu como opção. Ele disse: estaria ela tentando me dizer alguma coisa? Haveria outro jipe estacionado ali? Ou essa carta é de algum falsário? Tudo indica que a primeira opção é a verdadeira. Estaria ela tentando me dizer alguma coisa? Por que eu digo isso? Porque a carta de R só tem um pedido para Lemony Snicket. Um pedido. Um pedido muito importante.
Então, aparentemente R estava usando, a verdadeira R, estava usando um tipo de código de reconhecimento de estar sob pressão. Isso é muito comum quando um soldado é capturado pelo exército inimigo e os inimigos dizem: olha, você precisa enviar uma mensagem para os seus superiores. Você não pode dizer para os seus superiores que você está sendo torturado. Você tem que mandar uma mensagem para eles para que eles venham resgatar você. E aí, quando eles vierem resgatar você, a gente vai capturar eles também. Então, um soldado, estando sob vigilância, tem que escrever uma carta ou falar pelo rádio alguma coisa com seus superiores. Só que o que ele pode fazer para poder passar a informação de que ele está sob tortura ou sob vigilância, sem que os torturadores descubram que ele passou essa informação? Ele tem que botar alguma coisa estranha naquela mensagem. Imagine que ele diz assim: olha, por favor, quando vocês vierem me resgatar, tragam também o soldado Richards. Só que o soldado Richards, ele morreu há 5 anos atrás comido por formigas. Todo mundo sabe disso lá no seu exército. Então, evidentemente, os seus superiores vão dizer: confirmado, estamos indo salvar você. Mas pode esquecer que eles nunca mais vão tentar te salvar, porque eles entenderam que você está pedindo para não ser resgatado. Então, é isso, né? É um código de pressão, um código para indicar de que você está sob vigilância. Foi algo que R fez aqui. R estava sob vigilância enquanto escrevia a carta, né? E aí botou essas coisas, detalhes que um leitor despercebido não ia entender, achou que era só besteira, mas Lemony percebeu que tinha algo de estranho ali. Ainda assim, R só fez um pedido para Lemony Snicket, e esse pedido é muito importante nessa teoria de que Beatrice na verdade está morta. Que pedido foi esse e que informação ela passou sobre esse assunto? Para entendermos, vamos voltar literalmente para a carta de R e continuar a leitura. Não posso, no entanto, ajudá-lo a responder a pergunta que o senhor me fez naquele papel de chiclete. Esse é um detalhe importante, porque mostra o que é que tinha naqueles papéis de chiclete que Lemony enviou. Lemony enviou vários chicletes, pelo menos em um desses chicletes tinha uma carta para R, né? E essa é uma carta-resposta daquela carta para R. Tenha em mente que é isso que faz a gente ter certeza de que o evento mencionado aí é exatamente o mesmo evento mencionado lá na carta do onde Lemony está mandando para o editor. Porque algumas pessoas dizem: ah, Jota, houve vários bailes de máscaras na mansão da Duquesa de Winnipeg. Como você sabe que exatamente esse foi o mesmo? Por causa desses eventos, foram 3 coisas muito idênticas. Houve o carro preto estacionado no observatório de Orion, no canto noroeste, e adicionado a tudo isso, houve os papéis de chiclete. Os papéis de chiclete tornam esse evento único, de modo que, com certeza, o que Daniel Render tinha em mente ao escrever esta carta foi relacionar esse evento com o evento daquela carta ao editor, sem sombra de dúvida. O Baile de Máscaras foi o último evento público ao qual os membros da organização se atreveram a comparecer juntos. Portanto, se um deles escondeu alguma coisa no quarto dos hóspedes, deve ter sido naquela noite, provavelmente enquanto serviam a salada, enquanto o barão Van der Wetering, fantasiado de carvalho, distraiu a todos, fingindo que havia um tigre debaixo da mesa. Após o desastroso final da noitada, não ousei chamar a atenção dos policiais para os pertences do senhor que eles esqueceram de confiscar. Eles poderiam ter deduzido que o senhor estava presente na festa, o que tornaria as coisas ainda piores para todos nós. Ó, senhor Snicket, tudo que o senhor deixou na minha casa se foi. Sua roupa de toureiro se foi, juntamente com todos os outros disfarces que confiou a mim. A falsa perna de pau, a caixa de perucas e aquele terno estranho que lhe permitiu se passar por uma cômoda.
Sua máquina de escrever também se foi, assim como um acordeão azul claro. Pelo que me lembro, o senhor disse ser o seu terceiro favorito. Por que R botou essa informação aí? Essa informação confirma que ela era ela própria, a verdadeira R, porque ela bota informação sobre o passado. Se não fosse a verdadeira R, não tinha como ela saber que o acordeon era o terceiro favorito de Lemony Snicket. Então, com toda certeza, quem escreveu essa carta foi a verdadeira R, não a impostora. Então, quando ela colocou aquelas coisas estranhas na carta, ali era um tipo de código que ela precisou inventar na hora. E ela precisou inventar na hora porque provavelmente os seus inimigos eram pessoas que conheciam os códigos normais de CSC. Tudo naquele quarto de hóspedes se foi. E tudo no quarto de hóspedes vizinho também se foi. Beatrice, é claro, está longe de reclamar bens perdidos. A mesma razão estou certo, porque o senhor dedicou sua vida a pesquisar as vidas daquelas 3 pobres crianças. Então, a R falou claramente aí, Beatrice está longe de reclamar bens perdidos. Essa é a informação que R queria passar para Lemony Snicket, mas evidentemente ela passou de uma forma bem sutil. Em outras palavras, ela queria dizer: Beatrice de fato está morta. Só que ela não disse isso claramente. Ela só disse: Beatrice está longe de reclamar bens perdidos. Se Lemony acreditasse que Beatrice estava viva, e durante a festa ele acreditava que Beatrice tinha sobrevivido ao incêndio da mansão da casa dela e tinha ido, anos depois, até o baile de máscaras, se Lemony acreditasse nisso, ele não ia entender o que ela quis dizer. Ele ia entender que Beatriz é uma pessoa egoísta, né? Que não se preocupa com os filhos. E era isso o que os que estavam vigiando R entenderam quando leram esse trecho. Mas o que ela queria passar era: Beatriz, na verdade, está morta, Lemony. É pela mesma razão que você está escrevendo os livros. Porque Beatriz está morta. Essa era a informação. Então Lemony estava escrevendo que Beatriz estava morta, achando que Beatriz estava viva. Isso pode parecer estranho se você pensar que os livros foram publicados um atrás do outro. Mas esqueça essa ideia. Como nós já vimos, os livros de Desventuras em Série foram escritos ao longo de anos no universo de Desventuras em Série. Quando Lemony escreveu o primeiro livro, ele achava que Beatriz tinha morrido, por isso fez aquela dedicatória. Quando ele escreveu o segundo livro, ele achava que Beatriz tinha morrido, por isso ele escreveu aquela dedicatória. Quando ele escreveu o terceiro livro, o mesmo. Mas entre o terceiro e o quarto livro, que foi quando aconteceu o baile de máscaras, de alguma forma, Lemony mudou de ideia. Nesse meio tempo, ele não escreveu nada. Ele simplesmente achava que Beatrice tinha, na verdade, sobrevivido ao incêndio e que estava querendo se encontrar com ele no baile de máscaras. E ele decidiu ir até lá, mesmo correndo risco, para passar uma informação sobre o Conde Olaf. Aí você pensa: mas Jota, por que Lemony iria acreditar que Beatrice estava viva e não foi atrás dos seus filhos? É muito simples. Porque na mente de Lemony, não estamos falando sobre a realidade, estamos falando sobre como o narrador não confiável, enganado, estava pensando. Na mente de Lemony, Beatrice estava escondida na casa de R porque Beatrice tinha medo que o Conde Olaf matasse seus filhos quando ela se apresentasse como tendo sobrevivido ao incêndio da mansão da casa dela. Como assim, Jota? Você tem que entender que o que Olaf... Por que Olaf não mata logo todas as 3 Baudelaire de vez? Porque ele quer a herança.
né, para ele. Ele quer herança para ele. Ele não pode simplesmente matar as 3 Baudelaire de vez, porque senão ele perde a herança. Só que se Beatrice sobreviveu ao incêndio da mansão Baudelaire, estava lá se recuperando na casa de R, Olaf não teria motivos para manter as crianças vivas, porque a herança não era das crianças, nem existia uma herança ainda. Se Beatrice ainda estivesse viva, o dinheiro era dela. Então não tinha motivo para Olaf manter os filhos vivos, e ele certamente os mataria assim que os encontrasse. Então, Beatrice, tecnicamente temendo que Olaf matasse as crianças, presumivelmente ficou esse tempo escondida na casa de R. Era isso que Lemony pensava. Então, o que é que Lemony decidiu fazer quando descobriu, hipoteticamente, que Beatrice estava escondida na casa de R? Ele foi até lá tentar passar uma informação sobre o Conde Olaf. Uma informação que faria ela sair do esconderijo, que era a casa de R. Qual era a informação? Olaf está morto. Se Lemony passasse essa informação para Beatrice, Beatrice poderia simplesmente sair da casa de R e passar a procurar as crianças junto com Lemony. E pronto, porque tem que entender que toda essa história publicada, a história principal de Desventuras em Série, ocorreu anos antes desse acontecimento aí. Então, Beatrice não sabia, tecnicamente, se ela sobreviveu e estava lá escondida, onde as crianças estavam. Ela podia achar que, na verdade, as crianças estavam com Olaf, porque a última coisa que se sabe publicamente é que Olaf estava com as crianças. Então, Beatrice estava com medo de aparecer publicamente, tecnicamente, e isso fez Lemony ir arriscar sua vida até a casa de R e passar essa informação. Olha, o Conde Olaf está morto. Mas claro que a partir daí você precisa decidir o que você quer acreditar. De que Beatrice de fato estava lá, ou toda essa história era na verdade uma armadilha para tentar capturar Lemony Snicket, porque os inimigos de Lemony sabiam de que se ele acreditasse que Beatrice estava lá na casa de R, ele iria até lá. Isso é que é o interessante. Aparentemente, o baile de máscaras foi feito como armadilha para Lemony ser capturado pelos seus inimigos. Quem são esses inimigos? Nós não sabemos mais. Provavelmente são pessoas derivadas da trupe de Olaf, ou então uma nova equipe liderada por Esme, ou quem sabe outros membros incendiários, né, da divisão, da cisma que houve lá de CSC. Pode ser qualquer um desses inimigos. Lembre, tem vários inimigos. O caso é o seguinte, esses inimigos estavam atrás dele. E o baile de máscaras foi uma grande armadilha, e a história sobre Beatrice foi um grande queijo em uma ratoeira. E o que R queria passar para Lemony era a informação. Beatrice, na verdade, está morta há muito tempo. Aparentemente era isso que R queria passar para Lemony. Mas se R estava sob vigilância, por que que os inimigos pediram para R escrever para Lemony? Evidentemente porque esses inimigos também viram ou pelo menos ficaram sabendo sobre a chegada dos manuscritos. Com isso, eles deduziram, Lemony ainda está vivo, a história de que ele morreu é falsa. Então temos que conseguir fazer uma nova armadilha. E para fazer essa nova armadilha, temos que colocar R de volta na jogada. Né? Tentar fazer uma nova armadilha, talvez contando uma nova história de que Beatrice tenha sobrevivido novamente. E então Lemony vai novamente cair na armadilha como ele caiu da primeira vez. Então, os inimigos estavam querendo restabelecer o contato de R com Lemony, aproveitando o fato de que Lemony enviou uma carta para ela. Então, tudo estava se encaixando. A história da sobrevivência de Beatrice
Na verdade, aparentemente foi uma grande mentira contada pelos inimigos de Lemony. Tudo isso aconteceu entre os livros, a publicação dos livros 3 e 4 de Desventuras em Série. Lemony, em algum momento, aparentemente percebeu essa pegadinha e voltou a acreditar de que Beatriz de fato estava morta. E por isso as dedicatórias dos livros, a partir do livro 5, do livro 4, novamente são a respeito da morte de Beatriz. Porque em algum momento ele entendeu a mensagem secreta contida nesta carta de R. Será que ele entendeu só esse trecho aí? Beatriz está longe de reclamar bens perdidos. É provável que não, porque R fez algo adicional para provar que Beatriz estava morta. Como assim? Continuemos. Então, R falou: Beatriz, é claro, está longe de reclamar bens perdidos. A mesma razão estou certo, porque o senhor dedicou sua vida a pesquisar a vida daquelas 3 pobres crianças. Elas também se foram? Parece que isso está acontecendo com tudo hoje em dia. Também se foram meus adorados lanches e meus móveis, as mesas redondas, quadradas, retangulares se foram, todas as mesas, e mais as cadeiras que as acompanhavam. Foram-se as cortinas, com exceção das que eram à prova de fogo, que ainda estão empilhadas aguardando o começo ao julgamento. Foi-se a grande escadaria com aqueles 2 corvos de madeira entalhados na ponta de cada um dos corrimãos. Foram-se todas as plantas ornamentais e os guardanapos de pano com brasão de Winnipeg, bordado de um lado, e o mapa subterrâneo da cidade bordado do outro. Foram-se as perucas que eu usei quando quis me disfarçar do senhor, disfarçado de alguma outra pessoa. Essa informação aqui, ó, é importante. Eu usei quando quis me disfarçar do senhor, disfarçar de alguma outra pessoa. R estava querendo lembrar a Lemony. Olha, Lemony, as pessoas podem se disfarçar e fingirem ser outras pessoas. Foi-se a caixa de charutos que ganhei do meu pai na primeira vez em que pude visitar minha casa depois de ter sido levada. E foi-se minha cama de infância, onde os tutores de CSC cuidaram de mim antes de ter sido agarrado pelos calcanhares e ter sido apresentada a minha nova vida. Tudo se foi, Sr. Henrique. Cada página de cada livro da biblioteca particular, a Teia de Charlotte, Mansões Verdes, Ivan Lacrimoso, Explorador do Lago, virou cinzas ilegíveis. Esses livros citados por R aí são livros importantes para a CSC. São livros contendo códigos secretos, mensagens secretas. O que é que R queria dizer aí? Esta carta que eu estou te escrevendo contém uma mensagem secreta. Preste atenção, Lemony. Continuando. Como fazia muito frio, fechei as janelas e, sem poder ouvir os grilos, o que me marcou naquela noite foi o som de um estante de livros desmoronando. Então saí correndo da mansão em chamas e fui direto para a neve, ainda de pijama e agarrada a um punhado de fotografias que estivera examinando antes de dormir. Ela falou aqui sobre grilos. Grilos falando a respeito, né? Ou melhor, grilos cantando durante a neve, durante o inverno. Lemony, nas suas notas pessoais, escreve depois: grilos não falam no inverno, não grilam no inverno, né? E então, o que é que ela queria dizer aí? Existe uma mensagem secreta de CSC, que é destacada nesse livro aí, onde os grilos, junto com algumas serpentes, podem ser treinados para transmitir uma mensagem muito específica. Que mensagem é essa? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui. A Mama do Mal também é treinada, que, por exemplo, está comunicando com a versão codificada da frase inimigos por perto. A frase sibilada foi-se, acabou-se, deve ser compreendida como provavelmente disfarçados, e é sabido que a Mama sibila a palavra agonizar como código para cuidado com os incendiários. A outra criatura com capacidade de comunicar essas mesmas mensagens é o grilo comum de jardim. Então a referência aos grilos era uma referência ao que os grilos são treinados para falar por meio de mensagens. Que há inimigos por perto, potencialmente disfarçados, cuidado com os incendiários. Era essa outra mensagem que ela queria passar para a Lemony Henrique, que ela estava sob vigilância enquanto escrevia aquela carta, e que os inimigos estavam disfarçados.
incluindo a mulher que estava fingindo ser Beatrice durante o baile de máscaras, né? Voltando agora para a carta de... Então, depois de fazer referência a grilos no inverno, R faz apenas um pedido para Lemony. Eu olhava para as fotografias e me perguntava como tudo pôde ter dado tão errado. Tenho a impressão, meu caro amigo, que em determinado momento na enfermaria estávamos nos contornando amigos, cada um contando a outra histórias de nos fizessem esquecer da dor dos zelos, mas no momento seguinte a organização inteira tinha se dissipado como cinzas carregadas pelos deploráveis e úmidos ventos de Winnipeg. O fogo é como uma ganância, meu camarada. Ele se espalha pelo mundo, pensando apenas em si mesmo, e apodera-se de tudo o que encontra, acabando com a diversão do mundo. Note o pedido. Fique com essas fotografias, Sr. Snicket. São tudo o que posso lhe oferecer, além da minha lealdade e preocupação, sem esquecer de 2 lenços que acabei de encontrar no bolso. Estude essas imagens, meus amigos. O retrato de sua irmã e eu, ou melhor, o retrato que dissemos ser de sua irmã e eu, mas na verdade não era, o instantâneo do segundo piquenique anual de criptoanálise e as 2 imagens de nossa sala de reuniões, vazia na primeira foto e ocupada por uma figura solitária na segunda. Alguém que aguardava pacientemente o início da sessão naquela enorme sala de madeira verde. A jovem parece estar bastante contente, não acha? Tão contente e, no entanto, tão inflamável. Respeitosamente, R. Então, o que ela pediu para Lemony foi: estude essas fotografias, porque a mensagem secreta estava nas fotografias. Vamos ver essas fotografias com mais atenção. Então, essa aqui é uma foto a respeito da criptoanálise, né? Um piquenique de uma equipe de criptoanálise, e criptoanálise é justamente tentar decodificar mensagens. Criptoanálise. E o que é que a R está pedindo para ser feito nessa carta? Lemony, decodifique essa mensagem secreta que eu estou te enviando. Daí ela mandou essas fotos de pessoas disfarçadas, que é essa e essa. O que é que ela queria passar? A mensagem que ela queria passar para Lemony era: Lemony, lembre-se, as pessoas podem estar disfarçadas. E por fim, a foto aqui, ó, da sala vazia e da mesma sala contendo uma menina. Então, os inimigos de Lemony, eles não iam ter como saber que essa menina aqui, na verdade, é Beatrice. Então, Lemony conheceria Beatrice, a foto de Beatrice quando era criança. Então, essa menina aí é Beatrice. E aí, sem citar o nome da menina, R diz que aquela jovem era inflamável. Inflamável é algo que pega fogo. Então, R estava querendo dizer: Lemony, na verdade, essa menina aí morreu em um incêndio. Quem é essa menina? Você vai se lembrar, você vai com certeza lembrar dela. Porque essa menina é a Beatrice. Ela morreu no incêndio da mansão da casa dela. Então, tudo indica que o que R estava querendo passar para Lemony era o seguinte: Lemony, Beatrice na verdade está morta, né? Ela morreu lá no incêndio da casa dela. A pessoa que veio até aqui não é a verdadeira Beatrice. Então é essa a mensagem que Lemony tinha que captar. Tendo tudo isso em mente, quando aconteceu o baile de máscaras, a mensagem que R queria passar para Lemony, que a mulher na verdade não era a Beatrice, era alguém disfarçada, usando um vestido, né, especial para aquela noite, o vestido lá de libélula. Vamos ler a descrição do baile de máscaras encontrado lá no livro do Inferno no Colégio Interno. Então, diz assim: se você, leitor, algum dia se fantasiou para o Halloween ou foi a um baile de máscaras, sabe que dá uma certa emoção usar um disfarce, um pouco por causa do divertimento, um pouco por causa do perigo. Uma vez fui a um dos famosos bailes de máscaras promovidos pela Duquesa de Winnipeg e foi um dos acontecimentos mais divertidos e mais perigosos da minha vida. Lemony está narrando aí como se fosse o passado,
porque, do ponto de vista dele, quando estava publicando esse livro, era o passado, mas aconteceu após a publicação do terceiro livro. Lembra lá do Grande Ato. Estava fantasiado de toureiro e entrei de penetra na festa, com os guardas do palácio me perseguindo, fantasiados de escorpião. Então os guardas do palácio já sabiam que Lemony ia para aquela festa e estavam esperando por ele. Por que isso? Porque aquilo era uma grande armadilha para poder capturar Lemony Snicket. Uma armadilha toda planejada, toda a festa foi planejada para isso. E a mulher que estava lá não era Beatrice, só que Lemony não sabia disso. No momento em que entrei no grande salão do baile, parecia que Lemony Snicket havia desaparecido. Eu estava usando roupas que nunca vestira antes, uma capa de seda escarlate e um colete bordado com fios de ouro, no rosto uma máscara fininha preta, e foi o bastante para que me sentisse outra pessoa. Esse é outro detalhe que mostra que essa festa foi única, porque Lemony nunca tinha vestido antes essa roupa de toureiro, foi até lá com a roupa de toureiro, e quando ele foi capturado, ele deixou a roupa de toureiro, segundo a carta de R, lá. Então, esse evento é o mesmo descrito por R, não é outra festa. E por estar me sentindo outra pessoa, ousei abordar uma mulher que eu estava proibido de abordar para o resto da minha vida. A mulher, né, era, na verdade, uma farsante, mas Lemony no momento achava que era Beatrice. Ela estava sozinha numa bela varanda de mármore polido cinza, fantasiada de libélula, com uma máscara verde cintilante e enormes asas prateadas. Enquanto meus perseguidores corriam por todos os cantos da festa tentando me encontrar entre os convidados, escapei para a varanda e passei-lhe a mensagem que tinha tentado transmitir durante 15 longos e solitários anos. Então note, Lemony tentou transmitir essa mensagem por 15 anos. 15 anos. A mensagem de que Conde Olaf, na verdade, estava morto. Essa era a mensagem. Então, entendemos quanto tempo se passou entre a descoberta de Lemony Snicket de que Beatrice, na verdade, estava viva, na verdade, uma descoberta errônea, né? Mas na mente dele fazia sentido, e finalmente quando aconteceu o baile de máscaras. Se passaram 15 anos. 15 anos. Então, esse foi o tempo entre a publicação do terceiro livro e o baile de máscaras. Né? Porque durante a publicação do terceiro livro, Lemony achava que Beatrice estava morta. Quando ele descobriu que Beatrice estava viva, ele parou de escrever, porque não fazia mais sentido continuar escrevendo Desventuras em Série, agora que ele sabia que Beatrice na verdade estava viva, apesar de ser uma mentira. Se passaram 15 anos ele tentando falar com Beatrice. Infelizmente ela já estava morta. Então ele conseguiu falar com ela. E ele falou o quê? Beatrice, exclamei, bem na hora que os escorpiões me localizaram. O Conde Olaf é, ou como eu afirmo sobre a tradução em inglês, o Conde Olaf está. O que ele queria dizer? Conde Olaf está morto. Né? O Conde Olaf está morto. É isso que ele queria dizer. Mas ele não conseguiu escrever o resto da frase no livro. Não posso prosseguir. Sinto vontade de chorar quando penso naquela noite e nos sombrios e desesperados anos que se seguiram. Do que ele está falando aí? Do tempo que ele passou presumivelmente morto. Mais um tempo. Entretanto, tenho certeza de que vocês, leitores, estão curiosos por saber o que aconteceu aos Orphs Baudelaire e aos Trigêmeos, Quagmire depois do jantar em Pré-Frufrock. Né? Então, Jota, me explique isso aí direito. Isso quer dizer que se passou 15 anos desde que ele descobriu, desde o final do livro até o baile de máscaras se passaram 15 anos. Depois se passou mais alguns anos, pelo menos 2, porque usa anos no plural. Isso dá 17 anos. Sim, são 17 anos no mínimo de grande hiato. 17 anos no mínimo de grande hiato. Entre o livro 3 e o livro 4. Se passaram 17 anos entre os anos de a publicação, né? A diferença entre quando o livro 3 foi publicado, pelo menos 17 anos depois foi publicado o livro 4.
Um grande ato de 17 anos no mínimo. Mas e o encontro com Beatrice Júnior? Bem, esse é um assunto para um próximo vídeo. Mas de qualquer jeito, esse é um assunto bastante interessante. Se você considera que Beatrice sobreviveu, ou melhor, morreu, né? Você precisa considerar todos esses fatos aí. E você pensa, Jota, como você sabe que o que ele disse foi o Conde Olaf está morto? Porque essa é a única informação relevante sobre o Conde Olaf que Lemony já tinha e que ele poderia passar para uma presumível Beatrice viva, né? Que o Conde Olaf estava morto. E era o único assunto relevante que envolvia a própria vida da Beatrice, que ela podia sair do seu local de aprisionamento voluntário, né? Onde ela estava escondida durante presumíveis 15 anos. Né? Então, é isso, é isso. Então, isso dá uma visão mais abrangente sobre a publicação de Desventuras em Série. Lá no site da Amazon, falou que Lemony passou eras pesquisando o que aconteceu com os Baudelaire. Eras é uma expressão que mostra que realmente durou muitos e muitos anos. Todos esses anos de publicação. Começou em 1999, mas talvez, se é um outro universo, né? Lemony ainda está publicando os 13 livros originais lá no universo dele, por assim dizer, quando comparado com os nossos universos, né? Ou seja, a Lemony no universo dele talvez esteja à frente, já, talvez seja lá em 2025, 2026, a gente não sabe, né? Mas de qualquer jeito é isso, né? De qualquer jeito é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e vejo você no próximo vídeo.